Ouvindo a música Sonho de Ícaro do Biafra, que fala sobre voar, subir, ir por onde for e descer até o céu cair, me dei conta, naquela hora, de que a música estava falando sobre um mito grego. E eu não consegui deixar de associar esse mito à vaidade que nós, enfermeiros, algumas vezes vivenciamos ao prestar cuidados na nossa profissão. Fiquei lembrando de quantas vezes não ouvi pessoas mais experientes e caí lá do alto, me machuquei feio. E infelizmente o resultado foi irreversível. Lembrei também de outros casos em que não me atentei ao que me falava a pessoa que eu estava cuidando. E depois eu acabava me arrependendo muito por aquele resultado. Antes de eu continuar essa minha reflexão, deixa eu compartilhar resumidamente o mito do voo de Ícaro, que a música do Biafra fala. Dédalo era um hábil arquiteto que construiu o labirinto do Minotauro, lá em Creta. E junto do seu filho Ícaro, eles foram presos nesse labirinto após serem condenados pelo rei Minos por terem auxiliado Ariadne a libertar Teseu desse labirinto. Sabendo que era impossível sair do labirinto com vida, Dédalo arquitetou uma fuga para ele e para o seu filho, fazendo 2 pares de asas com madeira, pena de pássaros que ali sobrevoavam e de cera de abelha. Ao ficar prontas as asas, Dédalo disse ao seu filho que voasse a uma altura moderada, pois se ele voasse muito baixo, a umidade da água estragaria suas asas, e se ele voasse muito alto, o calor as derreteria. Então, pedindo que o filho ficasse sempre perto dele para que ficasse em segurança. Porém, durante a fuga, Ícaro não conseguiu obedecer seu pai. Ele ficou deslumbrado com tudo aquilo que ele via lá do céu e ele foi se aproximando sem pensar cada vez mais do sol, aproveitando somente aquele momento que ele tinha, em total conexão com aquele prazer imediato, sem nenhuma prudência e sem lembrança das recomendações do pai. Desconsiderando aqueles conselhos, de tal forma que a alta temperatura derreteu a cera de suas asas, e sem nada poder fazer, Ícaro teve uma queda fatal no mar. Dédalo, ao olhar aquilo, ficou desesperado e desolado, e ficou sobrevoando o local em busca do filho até que encontrou o seu corpo ali em uma ilha próxima. Em posse de seu corpo, sentiu-se culpado, e o que lhe restou foi apenas poder enterrar o corpo sem vida que estava à sua frente. E aí pode se perguntar, por que esse mito me fez lembrar da enfermagem? Porque eu já me senti algumas vezes e vejo alguns profissionais da área da saúde também se sentindo melhor do que aquelas pessoas às quais elas prestam cuidado. Talvez por pura vaidade, ou por pura inocência mesmo. Em alguns momentos, nós deixamos de lado informações que já foram validadas e que nos foram ensinadas por profissionais mais experientes, pelos nossos mestres e professores, para simplesmente nós colocarmos em prática aquilo que julgamos momentaneamente ser o melhor, por conta da nossa pequena vivência, de alguma experiência que tivemos ou por conta dos nossos achismos. Um dos causadores desses conflitos pode-se dizer que sim é o choque de gerações. Mas na minha experiência na enfermagem, em que assisti e vivenciei isso muitas vezes, tanto no papel de paciente como no papel de cuidadora, eu percebi que na maioria das vezes ocorre esse deslize por conta do profissional se considerar superior, por ele se sentir estar um pouco acima daquele que ele cuida, porque ele detém um conhecimento. O que de certa forma é verdade. Nós, profissionais da área da saúde, somos detentores de um conhecimento técnico que a maioria das pessoas não possuem. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que nós sabemos mais daquela pessoa do que ela mesma. Nós desconhecemos o que se passa no seu interior, desconhecemos as dores que aquela pessoa sente além do que o corpo apresenta. Desconhecemos os traumas e as perturbações que destroçam aquela pessoa por dentro e que ela não demonstra. Talvez por não saber lidar com aquilo ou por não se sentir seguro na nossa presença.
E essa desconexão com a pessoa que nós prestamos cuidado e a desconsideração de que ela é um ser dotado de muito mais do que apenas um corpo físico gera um descontentamento, uma frustração nas duas partes. Na enfermagem, que se sente desapontada por não ver sucesso em seus cuidados. E naquela pessoa que recebe os cuidados, que se decepciona e passa a não confiar mais nos profissionais de saúde. Nós podemos nos perguntar, se Ícaro, que morreu por não ouvir os conselhos do pai, por se apegar àquele prazer imediato e ficar totalmente descuidado dele mesmo, será que ele é o culpado da sua morte? Ou será que é Dédalo, seu pai, o culpado por não ter se conectado com o filho e visto as suas limitações juvenis? Por não ter percebido que seu filho não estava preparado para tamanha aventura sozinho? Assim somos nós. Muitas vezes, na área da saúde, não acessamos os outros pilares dos nossos pacientes. Nós não os ouvimos, não compreendemos suas limitações e os mandamos embora para casa para voarem ao ar livremente com penas feitas de cera. Nós damos a eles um instrumento poderosíssimo que é o conhecimento, que aqui é simbolizado pelas asas. O conhecimento para ser usado por alguém que ainda está frágil, ou seja, com alguém que está com penas coladas apenas com cera e que ainda não tem maturidade para voar sozinho. Nós informamos nossos pacientes, nossos alunos, clientes, nossos consulentes o que eles devem fazer diante de algumas dificuldades. Mas, geralmente, não nos cercamos da certeza de que eles entenderam nossas palavras, nossas informações, nossos cuidados. E não nos atentamos para ver se eles estão prontos para agir conforme os nossos ensinamentos. Veja, nenhum deles é culpado. Nem Ícaro, nem Dédalo, nem a enfermagem, nem os pacientes, clientes, consulentes. Porém, cada um desses personagens que eu estou falando, todos eles, são responsáveis por suas escolhas. E sim, eles terão que colher os frutos de suas ações. Então você, enfermeira ou enfermeiro, que quer dar asas a quem você cuida, certifique-se primeiro dessa pessoa já ter habilidades de voar, antes de você soltá-la em alto mar. Veja esta pessoa além do corpo físico. Acesse suas emoções, seus pensamentos e o principal, acesse a parte dessa pessoa que a liga a algo maior. Compreenda como funciona a fé desta pessoa. Pode não parecer, mas a espiritualidade, quando em desarmonia, afeta o ser como um todo. Se você é a pessoa que está sendo cuidada, antes de aproveitar os prazeres de voar livremente, aprenda os perigos de chegar perto do sol. Aprenda também os perigos de cair em alto mar, pois quando nós ainda não dominamos nossas frágeis asas, nós podemos nos queimar e morrer afogados nessas emoções que ainda não conhecemos. Na vida real, assim como nessa história, nesse mito, temos que considerar, além desses dois personagens, os demais elementos apresentados no mito. Além de Ícaro e de Dédalo, no caso da vida real, a enfermagem e as pessoas que elas cuidam, precisamos olhar os elementos simbólicos para o melhor atendimento de enfermagem. Que no caso aqui dessa história, desse mito, a lápide, as asas, o mar e o sol. Mas esse assunto fica para o próximo vídeo, em que vou falar melhor sobre esses elementos e a sua ligação com o atendimento primoroso de enfermagem. Por enquanto, eu deixo aqui a reflexão de que, ao desconsiderarmos os ensinamentos dos mais experientes de lado, para fazermos o que nos der na telha, faremos como Ícaro, que vai voar, vai subir, vai ir por onde for, só que vai descer até o céu, cair e morrer. Ou seremos como seu pai, que desconsidera a imaturidade do outro e deixa a cabo de seu filho, da outra pessoa, a responsabilidade solo por algo que essa pessoa ainda não tem condições de realizar, sozinha. E nesse caso, o que nos restará é enterrar amargamente aquela pessoa que deveríamos ter cuidado
com mais atenção. Portanto, ouça mais a voz da experiência antes de deixar a vaidade atrapalhar os seus cuidados de enfermagem.